Mac é um perdedor com cara de cachorro. Ele não tem amigos ou garotas porque ignora todo mundo para jogar videogames. No entanto, tudo muda quando ele se aproxima acidentalmente da garota popular. Eles começam a ter encontros secretos em casa até se apaixonarem. Tudo começa no primeiro dia de aula. Mac senta-se quieto na classe. Ele é um solitário antissocial que não quer atenção. No entanto, seus piores medos se tornam realidade quando a professora o chama para se apresentar. Isso o faz tremer como uma folha. A professora pergunta sobre seus hobbies. Ele revela que passa os fins de semana sozinho, jogando videogames e assistindo filmes de tubarões. Isso faz com que todos o vejam como um estranho perdedor, exceto por uma garota atraente de cabelo roxo chamada Umi. Depois que ele se senta, a professora chama uma linda garota chamada Amami para se apresentar. Enquanto ela faz isso, todos na classe ficam maravilhados. Ela é tão interessante quanto bonita. Quando ela termina sua apresentação, começa a pressionar sua melhor amiga, como amiga de longa data de Amami, enquanto faço provocações em direção à loira desatenta. Enquanto elas discutem, todos os garotos da classe fofocam sobre seus planos de fazer gracinha e se apaixonar por essas garotas elites. Mas Mackey não se importa. Ele sabe que elas estão fora do seu alcance. Com a passagem dos dias, os colegas de classe de Mac o evitam porque sua apresentação o expôs como um incel sem valor. Portanto, ele passa as horas escolares sozinho e joga videogames em casa nos dias de folga. No entanto, isso não o incomoda muito. Embora ele sonhe secretamente em ter amigos, passou tanto tempo sozinho que aprendeu a se virar sem ninguém ao seu redor. Um dia na aula, Mac escuta enquanto Umi mostra a Amami um filme que planeja assistir. Mas Amami reclama que parece chato. No entanto, depois que saem da aula, Mac percebe que não acha o gosto de Umi por filmes estranho. Após a escola, Mac vai à loja comprar uma versão em promoção de The Last of Us. De repente, ele encontra Umi, que o cumprimenta alegremente. Mac fica surpreso que ela está lá, porque ouviu claramente ela declarando seus planos mais cedo naquele dia. Mas ela brinca, chamando-o de garoto mau por escutar a conversa. No entanto, Umi o surpreende com a maior surpresa da vida dele. Ao revelar que seu verdadeiro plano para o dia é falar com ele, ela o confunde. Ela mostra a ele uma nota que escreveu no primeiro dia de aula. A nota diz que ela quer se tornar amiga dele porque são almas gêmeas que adoram jogos e filmes. Em seguida, ela pede a ele uma recomendação de um filme de suspense. Depois que ele a dá, eles passam vários minutos conversando sobre seus filmes favoritos de tubarões. Vários dias depois, os dois se tornaram bons amigos. Contudo, eles estão mantendo isso em segredo de todos. Omi envia uma mensagem para Mac no corredor da escola, pedindo para passar um tempo na casa dele mais tarde, após a escola. Ambos chegam à casa de Mac. Enquanto Mac chama o pedido do Wingstop que fez para eles, Omi diz isso em perfeita sincronia com ele. Isso faz com que eles percebam que têm o mesmo gosto para comida. Enquanto comem, Mac desafia Umi para uma partida de Call of Duty. Ela afirma com confiança que vai acabar com ele no jogo. No entanto, ela acaba perdendo miseravelmente. Ela fica irritada e pede para jogar outro jogo. Depois de passar várias horas jogando juntos, Umi diz que é hora de ir embora. Eles começam a arrumar tudo juntos. De repente, Mac congela enquanto a observa. Ele diz que não entende como ela mantém sua figura de ampulheta, apesar de ser uma apaixonada por comida como ele. Umi explica que malha mais do que Ashton Hall na academia. Ela começa a provocá-lo por ter muita gordura na barriga. Ao sair, Umi sugere sair com Mac no próximo fim de semana porque quer ensiná-lo a se divertir lá fora. Mac fica nervoso com isso. Mesmo que a amizade dele seja um segredo, ele ainda se sente muito patético para sair com uma das meninas mais bonitas da classe. Porém, ela o assegura que fará questão de que não sejam descobertos, mesmo que encontrem algum dos colegas. Ela aconselha a ele a aproveitar ao máximo a experiência. Durante o jantar naquela noite, Mac diz à sua mãe que vai sair com uma amiga no próximo fim de semana. Isso a deixa tão feliz que ela celebra com danças de Fortnite e lhe dá dinheiro suficiente para comprar um iPhone 17 para o encontro. No dia seguinte, Mac está prestes a almoçar em seu local secreto. No entanto, ele ouve alguém fazendo uma declaração de amor para uma garota. Ele sai correndo para dar privacidade a eles. Infelizmente, ele esbarra em Amami e em outra colega chamada Nina. Ela revela que a garota a quem estão se declarando é Umi. Isso o interessa. Ele se junta a eles para escutar. Eles observam enquanto o cara pede a Umi para ser sua namorada. Os três ouvintes prendem a respiração em antecipação. Omi rejeita o perdedor de forma direta. Ela explica que não está interessada em namorar ninguém no momento. Isso não surpreende Nina e Amami nem um pouco. Elas sabem que é quase impossível fazer Omi dizer sim.
Elas falam sobre como o cara tem menos charme do que uma vassoura. Para esclarecer as coisas, Momi explica que o cara já a convidou antes. Umi diz que isso é bem estranho, mas pergunta a ela por que está escutando. Isso a faz explicar que Yumi é sua melhor amiga. Enquanto isso, Umi começa a se afastar. O cara não percebe o recado. Ele pede para ser amigo com benefícios. Ela o rejeita ainda mais friamente desta vez. Ao ver isso, Nina sai do esconderijo, porque o drama da telenovela acabou. Umi pede desculpas a Maki por arrastá-lo para suas bobagens de garotas. Surpreendentemente, ela lhe dá seu número. Maki está completamente confuso. Ao invés de explicar, ela pede que ele a ligue e mantenha a amizade em segredo antes de sair correndo. Mais tarde naquele dia, Maki está relaxando com o homem em sua casa. Ele conta a ela sobre como escutou a cena de confissão de amor dela mais cedo. Ela não fica brava porque sente que isso vai ajudar ainda mais a amizade deles. Quando ele pergunta se ela é popular, ela diz que não é tão popular quanto a Mami. Ela pergunta se ele está com ciúmes. Ele explica que parece ser um fardo. Ser popular significa que todos os personagens secundários vão se aproximar dela para fazer amizade. Ela tem que se afastar daqueles que não gosta. Ele admite que ser um solitário é ruim, mas afirma que é melhor do que lidar com a pressão da popularidade. Mesmo que Umi compreenda de onde ele vem, ela o provoca por ser um pensador excessivo. No entanto, ela diz que é isso que ela gosta nele. Justamente quando ele começa a ter esperanças, ela esclarece que só gosta dele como amigo. Ele retribui dizendo a mesma coisa. Os dois se provocam até decidirem resolver as coisas com uma partida de Street Fighter. Depois disso, a semana passa sem eventos, como de costume. Finalmente, chega o dia do encontro entre Omi e Maki. Na aula, Nina pergunta a Omi se ele tem um namorado secreto. Ela não tem saído muito com ela e Onmomi ultimamente. Onmomi tenta defendê-la, mas começa a agir de forma insegura também. Omi brinca e bate com a mão na cabeça dela. Ele diz pra Nina parar com isso. Depois da escola, Maki está no local combinado. Ele olha ansiosamente para o espelho. Ele sente que sua roupa tema parece muito barata. De repente, Omi chega e provoca Maki por estar todo de preto. Maki explica que isso o mantém fresco. Ele decide ignorar por hoje. Ele aconselha Omi a pensar em combinações de cores da próxima vez. A roupa faz Omi chamar atenção, como se fosse um polegar machucado. Maki fica surpreso que haverá uma próxima vez. Enquanto caminham juntos, Maki pergunta a Umi por que ela chegou cedo para o encontro. Isso a deixa sem jeito. Ela explica que não queria que ele tivesse que esperar muito tempo, já que sabia que ele chegaria mais cedo. Logo, eles chegam a uma loja. Umi aponta que tem muitas coisas femininas. Maki começa a se arrepender de tê-la trazido ali. Ela diz que está feliz por explorar um novo tipo de lugar. Seus outros amigos nunca a levaram a lugares assim. Enquanto Maki tenta responder, ela o interrompe. Ela pede que ele a chame pelo nome dela. Eles são amigos há um tempo. Quando ele pede que ela faça o mesmo, ela diz que ainda não são tão próximos. Ele a chama de idiota. Logo depois, os dois estão comendo hambúrgueres grandes na filial do McDonald's mais próxima. Maki pergunta a Umi sobre um filme que ela viu recentemente. Ela narra um filme de baixo orçamento de Bleach, onde Ichigo é um tubarão. Maki demonstra interesse no filme. Ela decide que eles vão assistir ao filme na próxima semana, e ele concorda. No entanto, ele pergunta se ela precisa fazer planos com ele toda semana. Ela explica que ele não precisa se preocupar com Onmomi e os outros. Ela sai com eles toda sexta-feira. De repente, alguns alunos reconhecem Umi e começam a fofocar. Eles comentam que ela é uma pessoa importante por ter rejeitado o cara com o maior berinjela da escola. Umi começa a agir como se Maki fosse seu namorado, o que os choca. As duas células cerebrais de Maki não conseguem entender o que está acontecendo. Ela dá um chute na perna dele, fazendo com que ele a alimente com uma batata frita. Isso convence a Salt Rose de que ele é o namorado dela. No entanto, as garotas começam a falar mal dele. Umi se levanta para defendê-lo, porém Maki diz para ela se acalmar. Ele só se importa com o que ela pensa dele. Em seguida, eles passam as próximas horas se divertindo enquanto jogam jogos de arcade juntos. Quando é hora de ir, Umi pede para Maki a esperar em um banco enquanto ela vai ao banheiro feminino. Após ela sair, a Mami, de repente, chega com seu grupo de amigos. Maki chama Umi para que ela possa ouvir a conversa deles. No entanto, a Mami convida Maki para se juntar ao seu grupo para se divertir. Maki explica que não pode se juntar a eles. Ele sente que vai estragar a vibe deles. Ele já tem planos de sair com outra pessoa em breve. Depois, Umi e Maki estão em um trem juntos. Ela diz a ele como correu atrás dele porque queria um amigo com quem pudesse conversar sobre seus hobbies. Então, ela lhe mostra uma mensagem de Umi, onde ela diz que
que deixou Maki bravo. Ela acaricia a cabeça dele enquanto ele adormece. No dia seguinte, na escola, a Mami se desculpa com Maki por fazer um pedido estranho. Ele aceita. Ela pede para se encontrar com ele mais tarde naquele dia. Contudo, a princesa desajeitada percebe que acabou de expor a amizade secreta deles. Então ela sai correndo. Maki recebe uma mensagem de Umi o convidando para saírem juntos após a escola. Eles se encontram na casa de Maki. Eles se desculpam com Umi por esconder a amizade deles dela. Ela os cutuca na cabeça. A Mami então se desculpa com Maki pelo outro dia. Depois que ele aceita, ela pede para ele ser seu amigo. No dia seguinte, a Mami cumprimenta Maki de forma animada na aula. No entanto, Maki está incomodado porque toda a classe está olhando para eles. Ela pergunta por que ele está distante. Vendo isso, Nina pergunta a Amami por que ela de repente está dividindo o tempo com um virgem patético. A Amami explica que eles se tornaram amigos. No entanto, seus colegas começam a espalhar rumores afirmando que Maki a chantageou para aceitar sua amizade. Enquanto Nina atormenta a Amami com perguntas, Maki recebe uma mensagem de Umi, onde ela se desculpa pelo comportamento de Amami. Ele também vê ela fazendo um gesto de desculpas. Durante o horário do almoço, Amami encontra um lugar no pátio para eles. Umi concorda que é um lugar perfeito porque tem boa luz solar e lugares para sentar. Enquanto Maki limpa a mesa, ele se lembra de quando mamãe de repente pediu para ele almoçar com ela. Todos na classe começaram a entrar em pânico. Omi sussurrou para ela que era uma má ideia. No entanto, a mamãe explicou que Maki preferiria comer sozinho com ela, já que ele é um nerd antissocial. Maki disse que ficaria muito nervoso com isso. Então, a mamãe convidou Umi para se juntar a eles. Maki concordou com o arranjo. No presente, mamãe elogia como o almoço de Maki parece incrível. Ele lhe dá um pouco de omelete para experimentar. Ele explica que fez o almoço sozinho porque sua mãe estava ocupada. Quando ela experimenta a comida, diz que tem um gosto tão incrível quanto o molho branco de Johnny Sins. Umi pede para experimentar também. Assim que ela prova, seu cérebro simplesmente desliga. Quando Maki pergunta o que ela acha, ela diz que é injustamente bom. Maki fala sobre algumas sobremesas de elite que ele fez. Mas a realidade atinge a mamãe como uma explosão roxa oca, enquanto ela percebe que nunca poderá igualar suas habilidades culinárias. No entanto, Maki diz que é bem fácil porque aprendeu a cozinhar através de tutoriais do YouTube e ChatGPT, mas ela começa a desejar panquecas. Então, ele se oferece para fazer algumas para ela. Isso a deixa tão feliz que ela segura a mão dele enquanto pede para ele vir depois da escola para as panquecas. Ele concorda. Ela também convida Umi. Depois que ela sai, Umi pergunta a Maki se ele está sofrendo alguma pressão por causa de sua amizade com a mamãe. Ele diz que tudo está tranquilo por enquanto. Ela diz para ele avisá-la se algo acontecer. Maki afirma que tudo ficará bem. Umi concorda, chamando-a de a garota mais bonita da classe. Ao ouvir isso, Maki se lembra de que seus colegas de classe rotularam a mamãe como a garota mais bonita e Omi como a segunda mais bonita. Então, ele diz a ela para não ficar chateada com isso, já que é apenas conversa fútil. No entanto, Omi diz que isso é preciso para ela. Ela afirma que Maki também começará a amá-la em breve, porque ela tem uma personalidade alegre que combina com sua beleza. Mas Maki se pergunta se ela quer dizer que ele a amará como amiga. Depois da escola, eles chegam à casa de Maki, onde ele lhe serve algumas panquecas. Depois de dar uma mordida, Umi começa a elogiar Maki novamente, afirmando que ele é melhor que Gordon Ramsay. Enquanto Umi come suas panquecas, a mamãe a provoca por algo que aconteceu entre elas. Durante o último dia dos namorados, isso chamou a atenção de Maki. Umi explicou que eles se deram chocolate de amizade naquele dia. Isso fez com que ele se lembrasse de que foram para uma escola só para meninas chamada Tachibana Girls School. É tão chique quanto Harvard. No entanto, ele não entendeu por que ambos se inscreveram em outra escola de ensino médio logo depois. Eles jogaram videogame juntos. Maki ficou surpreso que a Mami já estava se saindo bem, apesar de ser a primeira vez dela. Ela explicou que conseguia se adaptar melhor do que egoístas wannabe de cabelos azuis. Ela acabou surpreendendo os dois com uma nova técnica. Maki se aproximou dela para aprender seu movimento. Umi se sentiu um pouco ciumenta enquanto os observava. No caminho para casa, a Mami disse a Umi que queria tratar Maki com algo. Umi disse a ela que não iria junto porque sabia que a Mami queria ficar mais próxima dele. No entanto, depois de ligar para ele para fazer planos, a Mami disse que Maki rejeitou sua oferta, afirmando que tinha planos com outra pessoa. Umi disse a ela que havia esquecido seu telefone enquanto corria de volta para a casa de Maki. Assim que chegou, ela torceu o nariz de Maki.
seu rosto brilhando vermelho como um sinal de pare. Ela disse a ele que estava ansiosa para vê-lo no dia seguinte. No dia seguinte, Umi e Maki estavam jogando videogame juntos enquanto falavam sobre filmes de zumbis. Mas Umi repentinamente desligou a televisão. Ela sugeriu que eles fossem para o quarto dele ler algumas novelas juntos. Enquanto lia a novela, Umi ficou tão emocionada que começou a chorar enquanto se empolgava com a história de amor. Depois, ela pediu os outros volumes. Eles passaram horas lendo juntos. Quando Maki se levantou para pegar café para ela, ele percebeu que ela já tinha se deixado levar pelo mundo dos sonhos. Ele começou a admirar seu rostinho fofo enquanto dormia, antes de também cochilar. Quando ele acordou, sua mãe o repreendeu por trazer uma garota para seu quarto, pensando que ele a havia cansado. Ele explicou tudo para ela. Depois que ela informou a mãe de Umi, ela disse a Umi que sua mãe havia concordado em deixá-la ficar na casa deles porque estava trabalhando até tarde. Ela ofereceu algumas pijamas para Umi. Umi agradeceu a ela e saiu correndo. No entanto, a mãe de Maki o arrastou de volta para dar-lhe uma lição. Ele explicou a ela que eram apenas amigos. Depois de se arrumar, Umi encontra Maki em seu quarto. Ela promete contar à mãe sobre a amizade deles no momento certo. Na manhã seguinte, Umi leva Maki para casa e o apresenta à mãe, Sora. Sora lhes diz para mantê-la informada da próxima vez. No dia seguinte, na escola, o professor apresenta uma loteria para determinar o representante do festival que se aproxima. Maki acaba escolhendo o bilhete vencedor. Todos começam a zombar dele. Embora isso incomode Umi, ela se contém para não perder o controle. De repente, nossa mamãe vai para a frente da classe. Ela pergunta a todos por que odeiam Maki. Após fazer um discurso apaixonado sobre como todos odeiam Maki sem motivo, ela diz ao professor que quer se voluntariar para a posição de representante feminina, porque deseja trabalhar com Maki. O professor pergunta a Maki se ele concorda com isso. Maki diz que está tudo bem para ele, mas Umi revela de repente que ela puxou o bilhete para a representante feminina. Isso choca nossa mamãe. Umi explica ao professor que está completamente disposta a assumir essa função, porque tem tempo sobrando, mas nossa mamãe tenta pegar o bilhete da mão dela. Umi dá um golpe de karatê brincalhão na cabeça da loirinha e lhe diz para se acalmar. Ela então mostra a nossa mamãe que ela foi longe demais. O discurso dela tirou toda a autoestima dos colegas. Nossa mamãe se desculpa com todos por ter atrapalhado. Ela também se desculpa com Maki por ter dado mais destaque a ele do que ele merece. Como todos se acalmaram, Umi alegremente diz à turma que ela e Maki serão os representantes do festival. Ela pede a total cooperação deles. Pouco depois, Maki elogia Umi por ser uma oradora melhor que Trump. Umi diz que nossa mamãe é mais incrível porque ela se manifestou à frente da classe, sem se importar se estava atrapalhando as vibrações, para expressar raiva em nome de outra pessoa. No entanto, Umi afirma que nunca conseguiria fazer isso. Ela sempre prioriza as vibrações positivas mais do que qualquer outra coisa. Nesse momento, o presidente do conselho estudantil, Seki, entra na sala. Ele anuncia que estão em uma reunião do comitê executivo do festival da escola daquele ano. Maki decide em silêncio que fará o seu melhor como representante para que seus críticos fechem a boca fedorenta. Depois da escola, nossa mamãe se encontra com Umi. Ela agradece a ela por tê-la parado. Ela teria dito coisas piores se não tivesse. Umi também a agradece por usar o talk no jutsu para colocar seus colegas estúpidos na mesma página. No dia seguinte, Umi anuncia que sua turma foi escolhida para cuidar da decoração. Todos os cabeçudos começam a gritar em protesto. Ela suaviza o arranjo prometendo que Nina e Amami farão cosplay do OnlyFans para eles. Quando sua mamãe pergunta por que ela não está se juntando a eles, ela explica que será a produtora. Eles planejam explorar ela e Nina para conseguir o primeiro lugar no ranking de popularidade. Umi então pede à turma ideias para a decoração. Como esperado, todos os perdedores sem cérebro não conseguem apresentar uma única ideia. No entanto, Maki levanta a mão com uma sugestão. Após a reunião, Umi elogia Maki pelo plano de criar arte mosaico usando latas. Ele agradece aos céus que Umi é sua parceira. Seu cérebro teria curto-circuitado durante o discurso se fosse qualquer outra pessoa. No entanto, Homi solta uma bomba, revelando que ela nunca ganhou a loteria. Mesmo tendo trapaceado, ele a chama de incrível por ter enganado com sucesso sua turma como um príncipe nigeriano. Ele desenha o vencedor, Mark, em seu papel de votação vazio antes de devolvê-lo. Pouco depois, Maki e Umi planejam fazer desenhos que sejam superiores aos de Oda, mas sua mamãe chega de repente e se queixa de que todas as latas que ela coletou têm cigarros dentro. Eles decidem lavá-las depois. Quando ela vê a imagem que eles estão desenhando, ela se oferece para desenhá-la. Assim que termina, Maki fica tão impressionado com suas habilidades que pergunta se ela é uma reencarnação de Picasso.
Ela explica que é apenas um hobby dela. Mesmo estando se afogando em ciúmes, Umi decide colocar sua mamãe à frente dos desenhos. Todos concordam com a ideia. Eles passam os dias seguintes praticando os desenhos juntos. Em certo dia, Umi se gaba para algumas amigas que a arte de sua mamãe já é melhor do que a Mona Lisa. As garotas agradecem a ela por acalmar as coisas naquele dia na aula. Ela diz que não é problema e pede que elas cooperem com Maki, já que ele está fazendo o melhor que pode. Naquela noite, enquanto Maki faz pesquisas, não consegue tirar Umi da cabeça. Então ele a chama para se conectar com ela por meio de comida e jogos. Enquanto eles discutem os planos para o festival, ela provoca ele. Ela pede para ele se afirmar e dizer que sente a falta dela. O covarde tenta encerrar a ligação. Ela o interrompe e diz que vai até ele porque sente saudades. Nesse momento, a Amami aparece. Ela pergunta a Umi o que está acontecendo. Umi mente, dizendo que precisa ir para casa assistir One Piece. Logo depois, Umi chega na casa de Maki. Ela fica impressionada com o progresso que ele fez na sua ausência. Enquanto relaxam juntos, Umi de repente repousa a cabeça no ombro de Maki. Justo quando ela está prestes a se declarar, eles ouvem a campainha tocar. Quando Maki abre a porta, vê a Amami. Ela chama Umi para sair porque sabe que Umi estava mentindo. Quando Maki pergunta como ela descobriu, ela explica que Umi tem dado muitas desculpas para evitar suas amigas recentemente. A Amami então pergunta a Umi por que ela não contou sobre a amizade com Maki, apesar do laço próximo que elas têm. Umi diz que não queria contar e sai, de uma forma que deixa a Amami preocupada. Contudo, dias depois, Maki se surpreende ao ver as duas andando felizes juntas como se nada tivesse acontecido. Mas ele ainda se preocupa com os sentimentos de Umi. Ele a chama para se encontrar em um lugar privado. De repente, ela o agarra por trás, enquanto diz que explicará tudo depois do festival. No dia do festival, os alunos se divertem juntos e exibem sua incrível arte em mosaico em toda a sua glória. Depois, a Amami encontra Maki e Umi com duas garotas que ela diz serem amigas de longa data. Umi revela que elas não a veem como uma amiga de jeito nenhum. Ela decide contar a todos sobre seu complexo de inferioridade. Anos atrás, Umi estava caminhando com as duas garotas. Ela viu a Amami andando sozinha. Então, ela correu para encontrá-la. Em um banco, a Amami estava chorando desesperadamente. Umi se apresentou a ela. Depois, sentou-se ao lado dela e perguntou por que ela estava sozinha. A Amami explicou que as pessoas sempre a evitavam, porque odiavam o fato de seus olhos e cabelo serem diferentes dos demais. Enquanto chorava, Umi estendeu a mão e se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Desde aquele dia, foi assim que elas se tornaram amigas. No dia seguinte, Umi apresentou a Amami às suas duas amigas. Eles imediatamente começaram a olhar para ela por causa de sua aparência encantadora. Nossa mamãe agradeceu a Umi por ajudá-la a fazer duas novas amigas. Anos depois, nossa mamãe abraçou Umi alegremente ao ver que estavam na mesma turma. No entanto, suas duas amigas, Sanai e Manaka, não acabaram com elas. Então, ela ofereceu convidá-las para almoçar para animá-las. Mais tarde naquele dia, mamãe se apresentou na aula com um sorriso alegre. Isso fez com que todos se aglomerassem ao seu redor. Embora Umi conseguisse fazer o mesmo, ela apenas observava de longe. Ela não gostava de ser o centro das atenções. Então, ela ouviu alguns NPCs falando sobre como as pessoas podiam se gabar de ser amigas de uma linda rainha como Almamai. Naquele momento, ela não entendia plenamente as implicações do que diziam. No entanto, ela acabou percebendo quando chegaram ao último ano. Ela notou que as meninas começaram a falar mal dela porque estavam com inveja do fato de que ela era a melhor amiga da rainha da escola. Um dia, Umi convidou Sanai e Manaka para se juntarem a ela e a Amami em uma ida ao cinema em grupo. Elas recusaram, dizendo que tinham planos para aquele dia. No entanto, a caminho do teatro, ela as viu saindo com a Amami sem ela. Isso a deixou paralisada de choque. Durante o encontro, a Amami disse que gostaria que Umi pudesse se juntar a elas. Mas Sanai e Manaka mentiram, dizendo que Umi havia recusado a oferta delas de se encontrarem porque estava ocupada brincando com seu biscoito. Elas não faziam ideia de que Umi estava ouvindo por trás de um arbusto. No presente, mamãe está em choque após finalmente ouvir a verdade. Umi explica que o motivo pelo qual ela se transferiu de escola foi porque queria escapar de tudo. No entanto, mamãe acabou a seguindo. Ao ouvir isso, mamãe lembra a Umi que ela é a número 1 dela. Embora se preocupe com as outras meninas, Umi admite que está feliz em ouvir isso. Ela também aponta que isso está machucando a mamãe. Umi então revela que conversou com Sanai e Manaka sobre o incidente durante a graduação. Elas explicaram que queriam se aproximar mais de Amami do que dela. Umi explica para Amami que suas colegas
sempre a olhavam com inveja, porque ela era a única que a Mami chamava de amiga. Ela então aponta que todas as meninas que começaram a falar com ela primeiro, eventualmente começaram a falar apenas com a Mami. Ao ouvir isso, Maki pergunta se é por isso que ela não contou a Amami sobre a amizade delas. Umi confirma que sim. Ela explica que não queria que ele levasse o único amigo que fez para si mesma. Então, ela pergunta a Amami se gosta dela. Amami diz que a ama, mas Umi responde que a odeia, e a ama ao mesmo tempo antes de correr para esfriar a cabeça. Minutos depois, Maki encontra Umi sozinha na sala de aula. Ele diz que ela é incrível por guardar todos os sentimentos por tanto tempo. Ele pede que ela se valorize mais. Então, ele dá um tapinha em sua cabeça. Enquanto isso, Nina encontra a Mami no telhado. Ela pergunta o que está em sua mente. A Mami diz que decidiu ser mais atenta nas aulas. Umi se sente horrível porque arruinou a amizade com a Mami. Ela se pergunta como pode consertar isso. Maki sugere que ela dê um espaço para a Mami priorizar a relação delas. E isso surpreende Umi. Maki tenta explicar, mas ela o interrompe. Ela pergunta se ele sentiria a falta dela se ela se afastasse. Ele admite que sentiria falta, mas diz que quer que ela se reconcilie com a Mami. Ela agradece a ele por expressar seus sentimentos. Depois, eles se dão as mãos enquanto seguem juntos para o telhado. Quando chegam, Maki diz a Mami que Umi é sua amiga próxima. Ele pede desculpas por não ter contado antes. No entanto, a Mami começa a chorar, chamando-a de idiota por assustá-la e fazê-la pensar que a amizade delas acabou. Umi pede desculpas por fazê-la se sentir assim. Elas se abraçam. Umi então diz a Mami que está fazendo uma pausa em Maki para construir uma amizade mais próxima com ela. Maki diz que apoia a ideia, mas a Mami recusa de forma dura. Ela não quer que Maki se sinta mal. Ela propõe que elas façam algo em vez disso. No entanto, ela pede que eles segurem as mãos enquanto aproveitam o festival juntos. Eles atendem ao pedido dela, mesmo se sentindo envergonhados. Depois de se divertirem em uma casa assombrada, Umi e Maki admiram sua arte em mosaico à distância. Eles sentem que realmente podem ganhar a competição. Mais tarde naquele dia, os dois estão curtindo na casa de Maki. A Mami os observa enquanto disfarçada de fantasma, porque parte de seu acordo era que ela assistiria ao vínculo deles. Durante uma de suas reuniões secretas, Umi pergunta a Maki se pode continuar vendo ele nas sextas-feiras. Ele concorda e a abraça antes de ela sair. Mais tarde naquela noite, os dois ainda estão jogando videogame. No entanto, Maki começa a tossir. Umi faz ele compartilhar um cobertor com ela. Isso deixa os dois sem jeito. Então, Maki confessa a Umi que ela fica mais bonita do que qualquer um quando sorri. Ela provoca ele dizendo que ele gosta dela. Ao sair, Umi pergunta a Maki se ele gosta dela, ele hesita e devolve a pergunta. Contudo, ela dá a ele o choque de sua vida ao beijar sua bochecha e dizer que o ama. Ela diz que vai guardar o beijo nos lábios para quando ele admitir que gosta dela. Na manhã seguinte, Maki tem um pesadelo onde seus pais estão discutindo. Eles desaparecem de repente depois que Thanos estala os dedos em Vingadores. Guerra infinita. Quando ele acorda, se pergunta por que teve aquele sonho, já que não o tem desde que começou o ensino médio. Ao descer, ele recebe uma mensagem de texto da mãe informando que não estará por perto naquela noite. Ele fica sem jeito ao se lembrar de Umi dizendo que o ama. Ele percebe que também ama Umi. No entanto, mesmo querendo contar a ela, ele viu em primeira mão que casais podem perder o amor um pelo outro. Embora a confissão dela o tenha deixado feliz, ele está triste porque sente que não é bom o suficiente para ela. De repente, ele recebe uma mensagem alegre de Almai. Ele decide que vai fazer o seu melhor para poder chamá-la de namorada um dia. Logo depois, os pombinhos estão indo para a escola juntos. Umi pergunta a Maki se a razão dele estar adiando a resposta é porque ele a quer como opção. Ele diz que não, e se desculpa por fazê-la sentir assim. Então, ela começa a provocá-lo, ameaçando cortar seu membro do amor se ele se interessar por outra pessoa. No entanto, Maki ainda se sente deprimido. Ela lhe dá um tapinha nas costas e diz para ele se animar, para que possa se tornar um homem digno dela. Quando ela percebe que os lábios dele estão ressecados, ela aplica seu bálsamo labial neles. Maki fica chocado por ela ter dado a ele casualmente seu primeiro beijo indireto. Ela o provoca e revela que acabou de usar um novo bálsamo nele. Enquanto caminham, Umi eleva a provocação ao prometer aplicar um pouco de bálsamo em sua cobra de calça. Quando eles fazem algum progresso romântico, minutos depois, eles chegam à aula. Nina pergunta a Maki como foi o trabalho dele como representante do festival. Ele revela a ela que a arte de mosaico deles ganhou um prêmio especial após o festival. Os alunos adoraram.
Enquanto Nina tenta perguntar a Maki sobre o relacionamento dele com Umi, Umi surge atrás dela como uma vilã de filme de terror. Ela a coloca em uma chave de pescoço, fazendo-a desmaiar. Quando Umi volta para seu lugar, nossa mamãe pergunta a ela se ela já provou o picolé do Maki. Isso a deixa nervosa. Ela explica que nada aconteceu entre eles ainda. Durante a aula, Umi e Maki estão se enviando mensagens. Maki pergunta se ela pode passar a véspera de Natal com ele. No entanto, ela arruína suas esperanças de uma noite íntima, dizendo que já tem planos. Mais tarde, naquele dia, um cara pede para uma mamãe ir para a casa dele e beber seu eggnog de Natal. Ela rejeita a oferta dele, dizendo que já planejou sair com as amigas. Ela também tem alguém de quem gosta. Enquanto isso, Maki, Umi e Nina estão escutando de um canto. Nina sugere ir conhecê-la, mas Maki teme que ela descubra sobre eles. Umi explica que a mamãe já sabe que eles estão observando. Quando as garotas se encontram com a mamãe, Maki se lembra de que eles estão alugando parte do centro cívico local para fazer uma festa em colaboração com outras escolas da área. O prazo para se inscrever era no início do semestre. No entanto, naquela época, ele ignorou. Tudo isso porque não era amigo de Umi. Mas agora que ele tem uma chance com ela, sente que foi o maior erro que já cometeu. Durante o almoço, ele conta às garotas que não conseguiu se registrar para a festa. Ele aconselha elas a se divertirem juntas. Mas Nina interrompe revelando que não vai sair com as garotas porque vai com o namorado. Enquanto comem juntas, elas não têm ideia de que o veterano de antes, Seki, está observando Maki pela janela acima. Após a refeição, Maki se vê em uma confrontação com ele. Maki teme que esteja prestes a receber golpes traiçoeiros dos comparsas negros de Seki. Mas em vez disso, Seki implora a ele por algumas dicas sobre como conquistar uma mamãe. Mais tarde, eles se encontram em um telhado onde Seki explica que se apaixonou. À primeira vista, Maki vê uma garota na cerimônia de entrada. Ele implora para Seki ser seu amigo. Ele quer que Seki o apresente a ela e que o convide para a festa de Natal deles como um amigo. No entanto, Maki é rejeitado. Seki se desculpa por puxá-lo para fora. Ele admite que agora tem um pouco de respeito por Maki, desde que ele conseguiu dizer não ao seu pedido. No caminho para casa, Umi diz a Maki que está um pouco preocupada com a festa de Natal. Uma das escolas participantes é a escola de meninas Tatibana. Sony e Monaka estudam lá. Ela decide que vai sair assim que comer a comida da festa. No entanto, ela diz a Maki que a festa termina às 9. Ele decide que vai guardar alguns lanches enquanto espera por ela após a festa. Mais tarde naquela noite, Maki toma café com sua mãe. Ele conta a ela sobre seus planos na véspera de Natal para se encontrar com Umi. No entanto, na manhã seguinte, a Mami de repente pede a Maki para deixá-la se juntar a eles na véspera de Natal. Umi explica que contou à garota sobre seus planos na noite anterior. Mais tarde, na aula, Seki pede a Amami para conversar sozinha com ele. Ela o segue até o pátio. Maki observa de longe enquanto ela o rejeita mais uma vez. Pouco depois, Maki se encontra com Seki no telhado. Ele pergunta o que Seki vai fazer agora que a Mami o rejeitou. Seki decide finalmente desistir, mas ele pergunta a Maki sobre seu relacionamento com Umi. Depois que Maki explica, Seki o aconselha a ter cuidado para não perdê-la. Garotos de outras turmas estão começando a se interessar por ela. Eles decidem se tornar amigos. Aquela noite, Maki convida Umi para assistir a um filme com ele naquele sábado. Ela concorda, mas decide que eles irão às compras na sexta-feira para comprar roupas adequadas para ele. Naquele sexta-feira, a Mami se diverte com Umi e Maki durante a ida às compras. Quando ele vai ao banheiro, de repente encontra seu pai. É Seki. Quando Seki pergunta o que ele está fazendo lá, Maki explica que está fazendo compras. Seki se desculpa por não ter arrumado um tempo para vê-lo novamente desde o verão anterior. Seki então revela que está lá a trabalho porque tem um novo cliente. Maki diz a ele para se cuidar, pois parece estressante. No entanto, o vagabundo lhe dá um tapinha na cabeça. Ele lhe diz que foi feito para isso. No entanto, sua assistente Kyoka chega. Ele apresenta Maki a ela como seu filho. Nesse instante, Maki recebe uma mensagem de texto de Moon. A mensagem pede que ele pare de perder tempo demais. Ele explica a Itsuki que tem amigos para encontrar antes de sair. Enquanto caminha à frente, Maki lembra do dia em que Itsuki se desculpou com ele. Itsuki saiu para comprar leite após uma discussão acalorada com sua mãe, Masaki.
Eventualmente, ele se reencontra com as garotas. Horas depois, Maki está distraído com pensamentos profundos durante o encontro. Omi o golpeia de volta à realidade. Ela o recrimina por estar disperso no meio da diversão deles. Ele explica que está um pouco cansado. Amami e Umi começam a discutir sobre qual comida tem mais calorias. Maki aconselha-as a comer alguns legumes para não ficarem com o corpo igual ao de Peter Griffin. Enquanto observa as duas garotas se divertindo, Maki decide esquecer toda a dor que passou no ano anterior. Ele tem certeza de que fará boas memórias com ambas este ano. Na manhã seguinte, Maki veste sua nova roupa, que o faz parecer um pastor jovem. Umi chega de repente para o encontro deles. Ele fica admirado com seu jeito fofo, até que ela lhe lembra que está frio lá fora. Depois de deixá-la entrar, Maki oferece um pouco de café a Umi. Ela percebe que ele não consegue tirar os olhos de suas coxas grossas. Ele aponta que a roupa dela está muito larga para a estação do inverno. Ela diz que se arrepende de ter escolhido a roupa no caminho, mas também admite que quer que seu garoto a admire. A razão pela qual ela veio à casa dele em vez de ir ao local do encontro é que não conseguia esperar para vê-lo. Enquanto faz uma pose, ela pergunta o que ele acha de sua roupa. Maki diz a ela que ela é mais fofa do que todas as princesas da Disney juntas. Isso a deixa feliz por ter se esforçado com a moda. Enquanto caminham pela rua juntos, Umi entrelaça as mãos com seu homem. Ela provoca que as mãos dele estão suadas por muito tempo no banheiro. Ele tenta tirar a mão, mas ela o puxa de volta e diz que ele não vai a lugar nenhum. Maki percebe que eles parecem um casal jovem típico tentando se mostrar. É tudo porque Umi o veste. Ele não quer que ninguém zombe da roupa que usa durante os encontros. Então ele pede que ela continue o ajudando com as coisas. Logo eles chegam ao cinema. Umi reservou um assento casal para eles. Quando eles se sentam, ela imediatamente começa a se aconchegar nele. Ele pergunta o que ela está fazendo. Ela explica que é algo normal de se fazer em assentos casal, já que todo mundo está fazendo isso. Então, ela começa a provocá-lo por ser tímido quando o filme começa. Umi pergunta a Maki o que ele faria se alguns de seus colegas os vissem assim. Ele não responde. Após o filme, Maki brinca com Umi por ela ter cochilado por 30 minutos. Ela explica que o filme é pior que o novo Velozes e Furiosos. Ela aponta que eles teriam aproveitado mais se tivessem assistido a um filme sangrento de tubarões. Logo depois, eles estão saindo de um restaurante depois de desfrutar de algumas guloseimas. Maki diz que gostou da comida, mas os dois reclamam alegremente que as porções eram pequenas demais. Umi então sugere ir a um karaokê. Maki para e explica que está nervoso porque nunca foi a um karaokê antes. No entanto, ela promete que a primeira vez dele será divertida. Ela o arrasta para dentro, onde ele canta uma música. Maki elogia Umi, dizendo que ela já é melhor que Billie Eilish. O placar do karaokê dá a ela 98%. Isso a deixa feliz porque ela não canta em voz alta há um tempo. No entanto, quando ela pede para Maki cantar, ele recusa porque acha que não tem uma boa voz. Então, Umi se oferece para facilitar as coisas cantando com ele. Ela lhe entrega um microfone. Quando a música começa, ela começa a dançar alegremente. Ele finalmente se solta e canta com ela. Depois de sair do karaokê, Umi elogia Maki por ser um bom cantor. Ele a agradece porque foi a primeira vez que ele cantou na frente de alguém. Ela tornou tudo especial para ele. Enquanto eles estão sentados juntos, Umi começa a sentir frio. Ela se aconchega em Maki e pergunta o que ele acha dela. No entanto, o covarde ainda não cresceu. Ela diz a ele para sussurrar a resposta para que ninguém ouça. Quando ele se inclina para falar com ela, ela se afasta porque a respiração dele a faz cócegas. Mas ele de repente vê o grupo reunido com Kyoka. Ele diz a ela que precisam ir antes que eles os vejam. Ele sente que só será um incômodo se os cumprimentar. No entanto, Umi de repente o abraça e diz para ele ficar quieto porque eles estão caminhando em direção a eles. Eles vão embora. Maki pede desculpas a Umi por colocá-la em uma situação difícil. Mais tarde, naquela noite, Maki volta para casa e encontra Masaki. Ela pergunta sobre seu encontro. Ele conta tudo de divertido que aconteceu, mas omite a parte sobre ver Itsuki. Masaki então pergunta se ele estará livre naquele dia. Ele diz que terá provas naquele dia. Ela explica que o pai dele queria vê-lo, mesmo que não seja um bom momento. Ele então lhe pergunta se ela ainda ama Itsuki. Ela diz que ainda o ama no fundo, mesmo que estejam divorciados.
É por isso que ela não conseguiu jogar fora o álbum da família deles. Depois de se refrescar, Maki e Masaki olham algumas fotos no álbum da família juntos. Maki decide que não vai contar a Masaki sobre o novo relacionamento do pai dele para proteger os sentimentos dela e os seus também. No dia seguinte, Umi está na casa de Maki, admirando algumas fotos antigas dele com a mãe. Quando ele sai, ela começa a provocá-lo. Ele briga com os dois. Logo depois, Masaki envia para Maki uma mensagem de voz pedindo que ele leve cigarros e isqueiros para baixo. Ele entrega a ela, mas percebe que os olhos dela estão fundos de tanto estresse. Isso o faz entender por que ela faz pausas para fumar. Depois de preparar o baseado, Masaki diz a Maki para não expor demais a situação da família para Umi. Mesmo sabendo que ela já viu a nova amante do pai dele, ele promete que não vai fazer isso. Durante o café da manhã juntos, Maki diz a Umi que vai encontrar o pai dele na sexta-feira para o jantar. Quando ela menciona Kyoka, Maki diz que planeja perguntar a ela sobre isso. Ele não se sentiria bem em deixar as coisas como estão. Ele também quer estudar bastante antes de ir. Então pergunta a Umi quando todos estarão livres para ter uma sessão de estudos juntos. Ela decide que vão começar naquele dia, durante o intervalo do almoço na escola. Maki pergunta a Amami se está tudo bem Seki se juntar a eles no grupo de estudos. Ela concorda, alegre, porque quer que mais pessoas aproveitem a experiência. Durante a sessão de estudos, Seki pergunta a Umi onde ela geralmente fica nas provas. A Amami responde por ela que Umi consegue notas de um dígito quando ela está realmente bem. Umi a golpeia com um corte de karatê. Quando ele pergunta a Maki, o vagabundo revela que ele geralmente fica em torno da 50ª posição, como um típico cara comum. Isso deixa Seki desapontado. Ele definitivamente não vai acabar na mesma classe que eles no próximo ano. Nossa mamãe então pede para Maki traduzir algo para ela. Enquanto ele a ensina, Umi de repente se aproxima e pega a mão dele debaixo da mesa. Isso faz com que ele perca o foco enquanto ensina. Seki vê Umi se tornando ainda mais romântica com as mãos de Maki. Ela sorri para ele. Pouco tempo depois, Maki finalmente serve algumas panquecas. Isso deixa a mamãe tão animada que ela começa a se empolgar como Gear 5 Luffy na mesa. Seki a observa com olhos cheios de amor. Umi nota um pedaço de creme no rosto de Maki. Ela o limpa e lambe o braço. Elas começam a provocar uma a outra, enquanto os outros dois assistem em choque. Quando os pombinhos finalmente as notam, elas dizem para guardarem o romance para quando estiverem sozinhas. Maki e Umi se desculpam. Mamãe começa a falar sobre como quer um cara legal como Maki, que faz lanches e passatempo. Mas Umi diz que precisa de alguém com especificações altas como Usain Bolt, porque ninguém conseguiria acompanhar sua energia. No entanto, o Noodle Brain conclui que a única que tem especificações altas suficientes para ela é Umi. Ela a abraça forte, enquanto brinca sobre como quer criar um clone dela. Horas depois, elas agradecem a Maki por recebê-las. Enquanto mamãe e Seki saem, Umi pede para que eles esperem no corredor. Assim ela pode falar com seu marido sobre algo. Assim que eles saem, Umi abraça Maki por trás. Ela confessa que ficou preocupada quando ouviu mamãe dizer que quer um cara como ele. Ela tem certeza de que ficaria traumatizada para sempre se algum dia o perdesse. Ele pede para ela soltar ele por um segundo, mas ela diz que não quer que ele veja como está seu rosto. No entanto, o Reese King diz que já a viu chorando antes. Então, ela finalmente solta. Ele diz a ela que só tem olhos para ela, o que a deixa tão feliz que ela o aconchega novamente. Um tempo depois, Maki está esperando do lado de fora de um restaurante por seu pai. Maki manda uma mensagem para ele, oferecendo-se para acompanhá-lo se ele estiver muito nervoso. Ele garante que ficará bem. Então, eles começam a brincar com as diferentes maneiras que planejam devorar as frutas proibidas um do outro. Nesse momento, Itsuki chega e eles entram no restaurante. Maki pede os pratos mais caros do menu, e isso surpreende Itsuki. Então ele explica. Faz um tempo desde que tiveram o último jantar. Depois de comer, Maki pergunta a Itsuki se ele ainda ama Masaki. Ele diz que não sente mais assim. Ele respeita tudo que ela fez como esposa. Então, ele pergunta a Itsuki se ele se desapegou de Masaki por causa de Kyoka. Isso dá a Itsuki a confirmação que ele precisava. Maki era quem ele viu outro dia. Então, ele pergunta se Umi era uma amiga. Maki diz que se tornaram amigas há um tempo. Ela pergunta qual é a história com Kyoka. Ele explica que nunca traiu Masaki com ela. Eles começaram a se encontrar muito depois que ele se divorciou de Masaki. Quando Maki pergunta se ele a ama, Itsuki admite que sim. Ele diz que precisa sair correndo para o trabalho. Enquanto Maki tenta impedi-lo, Nina começa a desmaiar no canto. Maki pergunta a ela o que está errado. Ela explica que não tem dinheiro suficiente para cobrir a conta porque seu namorado, que não presta, a deixou na mão.
No entanto, Itsuki se apresenta e oferece pagar pela refeição dela. Ele a vê como uma querida amiga do seu filho, mas Maki se coloca na grande responsabilidade e diz que vai pagar por ela, pois é sua amiga. Antes de sair para quitar a conta, Maki pergunta bruscamente a Itsuki se ele ama Kyoka mais uma vez. O velho canalha diz que um dia ele vai entender. Depois ele sai irritado. Pouco depois, Maki e Nina estão bebendo café juntos em um banco. Ela aconselha Maki a parar de estressar com o pai, para não acabar afetando Umi. Quando Maki volta para casa, Masaki diz que está tirando um tempo do trabalho para cuidar da saúde mental. Ele acha que ela deveria parar de fumar também. Na manhã seguinte, os apaixonados estão andando juntos. Umi convida Maki para jantar em sua casa, já que sua família pediu isso. Ele tenta recusar, mas ela se recusa a deixá-lo. Na escola, Maki conta a Mami e Seki sobre o convite para a casa de Umi. Ela pede desculpas pela perda dele. Isso o confunde, pois sabe que a bobinha normalmente começaria a implorar para ir junto. Ele se pergunta se o pai de Umi é tão assustador quanto Brock Lesnar. No entanto, Umi explica que o pai dela não é assustador. A pessoa de quem Umi tem medo é seu irmão mais velho, Riku. Maki se preocupa que o irmão mais velho de Umi possa atacá-lo por estar saindo com ela. Seki diz que ele é sortudo por ter um jantar em família. Logo antes de uma festa de Natal, Maki informa que ele não se registrou. Seki promete que vai conversar com sua irmã para conseguir uma vaga para ele. Quando eles encontram sua irmã, Maki se surpreende ao ver que é a presidente do conselho estudantil. Quando Seki pede a ela para arranjar uma vaga para Maki, ela diz que é possível porque muitas pessoas cancelaram. Maki então pede de forma humilde para ocupar uma vaga. Ela concorda porque eles precisam de um substituto para um dos membros do conselho estudantil que cancelou. No entanto, ela explica que ele não participará dos jogos, pois é um membro da equipe. Isso deixa todos felizes, mas Maki é o mais feliz porque ele vai passar a véspera de Natal com sua gloriosa rainha. Mais tarde naquela noite, Maki se veste com uma roupa típica de Weeb. Masako está ao telefone com Sora, agradecendo pelo convite para seu filho. Após desligar, Maki diz a ela que não precisava ligar para eles, mas ela diz que queria falar com Sora novamente. Quando ele nota que ela está carregando cigarros, pergunta se Itsuki disse algo a ela. Ela explica que Itsuki a repreendeu por colocar um peso pesado sobre seu filho, depois de descobrir como seu trabalho ficou agitado. No entanto, Maki diz que ele não tem o direito de criticá-la. Eles não podem viver livremente se ela não trabalhar. Masako então revela uma bomba, informando que não precisava trabalhar para colocar comida na mesa, já que Itsuki tem mandado dinheiro todo mês. Quando Maki pergunta por que ela não tem usado, ela explica que é uma questão de orgulho. Ela quer provar que pode lidar com as coisas sem tocar em nenhum de seu dinheiro. O trabalho a distrai de muitas coisas que a incomodam. Ela então se desculpa com Maki por tudo que fez, mas promete que tudo isso acabou agora. Ela sempre estará lá por ele. Logo depois, Maki chega à casa de Umi e entrega a Sora um presente de Masako. Ela o convida para entrar na casa. Ao entrar, Umi nota que ele está nervoso e o assegura que ficará bem. Ela então o leva até seu pai, que se apresenta como Daichi. Maki treme como um idiota ao se apresentar de volta. Daichi o agradece por cuidar de sua filha. Enquanto conversam, Sora percebe que Maki está tenso. Ela puxa as bochechas de Daichi enquanto diz a ele para relaxar. Umi se junta a isso, fazendo cócegas nele por trás. Depois de minutos de brincadeiras, Maki promete aliviar a tensão. Se deixarem ele ir, as meninas finalmente o soltam. Ele se desculpa por se envergonhar. Umi então pede que elas comecem o jantar. Sora diz a Daichi para buscar seu irmão. Depois que ela sai, Maki pergunta a Umi como é seu irmão. Umi explica que seu irmão é um recluso desempregado, como você. Ele começou a rastejar em direção a Umi porque gosta dela. Maki finalmente entende porque a Mami tem medo de visitá-la à mesa de jantar. Umi está irritada porque Sora está sentada bem ao lado de Maki. Ela explica que quer mostrar a hospitalidade da família em primeira mão, já que ele é o primeiro convidado que tiveram em muito tempo. Eles começam a discutir até que Daichi lhes diz para parar enquanto serve comida para Maki. Umi o convida para jogar com ela depois, e ele concorda em se juntar a ela. Ela diz a Riku que eles estarão usando seu quarto para isso. Riku discute que não quer que eles invadam seu santuário privado. Umi diz a ele para arranjar um emprego. Daichi apoia a ideia, dizendo que ele deve começar a procurar emprego a partir da próxima segunda-feira. Enquanto Maki os observa se aproximarem, lágrimas escorrem dos olhos dele. Ele se lembra de uma época do seu passado, quando Masaki e Itsuki viviam com ele alegremente como uma família. Naquela época, ele achava que aqueles momentos durariam para sempre. Mas logo sua família se afastou e eventualmente se separou. De volta ao presente, Maki se desculpa com eles por chorar de repente. Eles
Tentam ver como ele está, mas ele corre para fora, chorando, para clarear a mente. Lá, ele expressa o quão patético se sente por agir como um chorão na frente da família de seu namorado. Umi chega de repente e diz a ele que não pode abandoná-lo após vê-lo naquele estado. No entanto, ele diz a ela que quer ficar sozinho e foge. Mas ela corre atrás dele e o abraça, apontando que seu rosto está uma bagunça. Maki se desculpa. Então ela lhe dá um abraço caloroso e diz para ele se entregar a ela. Já que ninguém mais está por perto para zombar dele. Mais tarde, no quarto de Umi, ele explica que ainda não superou o drama familiar. Ela repousa a cabeça dele em seu colo e diz que ele se sentirá como ele mesmo novamente depois de tirar um bom cochilo. Maki agradece a ela, e enquanto ele fecha os olhos, Umi lhe diz que sempre o amará. Horas depois, Maki acorda na cama de Umi. Ela diz a ele que não quis sair da cama, mesmo tendo acordado 1 hora atrás, porque ela não conseguia resistir ao rosto adormecido dele. Ela então perguntou como era dormir em suas coxas grossas. Ele disse que era quente. No entanto, reclamou que não tinha feito nada digno de receber um tratamento assim. Umi explicou que ele tinha feito muito para melhorar a vida dela desde que se conheceram. Eles se encararam apaixonadamente nos olhos. Maki se inclinou para um beijo. Sora interrompeu e disse para eles irem à sala de estar para conversar. Lá, ela os aconselhou a pensar em um momento e lugar adequados para ter o primeiro beijo. Ela os avisou para não acabarem em uma bagunça como ela e Daichi. Daichi então levou Maki para fora e deu um tapinha na cabeça dele. Aconselhou-o a não guardar os sentimentos sobre a situação dos pais. Ele disse que as emoções um dia explodiriam como uma bomba russa. No entanto, Maki disse que era melhor ficar calado. Ele sabia que seus pais não voltariam mesmo que ele implorasse. Daichi disse que chorar sobre isso valia a pena. Ajudava a aliviar o coração. Quando Maki voltou para casa, viu uma foto da família vivendo feliz junta. Isso o fez chorar, pois desejava que as coisas voltassem a ser como eram. Depois de limpar as lágrimas, decidiu que faria uma investida ousada na véspera de Natal. Era o aniversário do dia em que seus pais se separaram. Isso é tudo para este vídeo. Deixe um like se você gostou e assista a este vídeo na tela.